Star Trek, de 2009, foi uma grata surpresa para os fãs de longa data da criação de Gene Roddenberry, assim como para o público e crítica em geral. Servido como um reboot da saga, mas mantendo o respeito e a admiração pela série original, o filme de J.J. Abrams trouxe um clima mais juvenil, carismático e bem-humorado para essa revitalização, que se mostrou um grande sucesso de bilheterias e que, obviamente, renderia uma sequência no futuro. Essa sequência, no entanto, levou um tempo considerável para ser concretizada. Saindo somente em 2013, 4 anos após o anterior, Além da Escuridão, Star Trek, chegou aos cinemas com a proposta de ser um filme mais grandioso, ambicioso e sombrio do que o seu antecessor, como o próprio título já nos indicava. Além disso, a trama desenvolvida novamente por Damon Lindelof, Alex Kurtzman e Roberto Watt ainda se propôs a ser uma espécie de remake de um dos filmes mais adorados da saga, Star Trek II, A Ira de Khan. O filme original, lançado em 1982, sob direção de Nicholas Meyer, conseguiu notoriedade graças ao seu capricho técnico, seu roteiro maduro, a química entre os personagens clássicos e, claro, o vilão que dá nome ao filme, Khan, um antagonista que, como poucos, fez frente à tripulação da Enterprise graças ao seu intelecto insuperável e sua presença dominante. O personagem foi interpretado por Ricardo Montalbán, ator de origem mexicana que já havia se consagrado em seu país, mas que ganhou notoriedade internacional graças ao papel em Jornada das Estrelas. Já tendo chamado a atenção na série clássica dos anos 60, seu antagonista seria eternizado pelo filme, graças a, dentre outras coisas, ser o responsável pela chocante cena da morte de Spock, um dos eventos mais trágicos de toda a série. Após Khan, em seus momentos finais, ativar o projeto Gênesis, a nave Enterprise se vê em perigo, ainda mais por seu sistema de propulsão estar inoperável, não permitindo o grupo escapar do raio de destruição da nebulosa formada. Para salvar seus companheiros, Spock tenta consertar o sistema de propulsão e se submete à alta radiação, vindo a falecer devido a isso. O Capitão Kirk se despede de Spock, mas não sem antes gritar o nome de Khan, furioso pela morte de seu grande amigo. Em Star Trek, Além da Escuridão, a trama pega elementos do segundo filme e traz a origem do vilão como um dos mistérios a serem desvendados. A história se passa 6 anos após os eventos do filme anterior, com o Capitão Kirk e sua tripulação na Enterprise salvando o povo primitivo do planeta Nibiru de uma explosão vulcânica iminente. Apesar da missão bem-sucedida, a equipe acabou revelando sua nave para os habitantes, que agora a consideram uma divindade. Em virtude disso, todos desobedecem à primeira diretriz, que estabelece a maior proibição para todo capitão e sua tripulação, não interferir no desenvolvimento natural de uma sociedade. Como punição, Kirk é destituído do cargo de capitão da Enterprise, que é retomada pelo almirante Christopher Pike. Para piorar, um oficial bombardeia o setor da frota estelar em Londres, sob ordens do terrorista John Harrison, que ainda arma uma emboscada durante a reunião entre membros da frota, matando o almirante Pike no processo. Sedento por vingança, Kirk recupera seu cargo como capitão e convoca Spock e a tripulação da Enterprise em busca de John Harrison, que está refugiado no planeta Kronos, onde habita a violenta raça dos Klingons. Em uma missão praticamente suicida, Kirk, Uhura e Spock chegam em Kronos e, para sua surpresa, Harrison o salva e se rende voluntariamente. A atitude do terrorista causa confusão e receio entre os membros da nave, principalmente Spock. Mal sabem eles que o nome de John Harrison é uma identidade falsa, mas o próprio é o fruto das operações secretas mal intencionadas da Frota Estelar, e toda a tripulação da Enterprise se vê envolvida em uma trama de traições, segredos e uma ameaça de guerra. Ao ser lançado em maio de 2013, Além da Escuridão, Star Trek conseguiu boas críticas, principalmente para suas cenas de ação, efeitos visuais e para as atuações, com grande destaque para a interpretação de Benedict Cumberbatch como o antagonista John Harrison. Construído como um vilão trágico, o ator consegue expressar os mais diversos sentimentos, sejam em momentos emotivos, como na cena em que ele relembra o seu passado e de seus companheiros, nas cenas em que demonstra o seu intelecto superior, estando sempre um passo à frente dos demais personagens, assim como nas cenas de ação. No entanto, foi justamente a presença de Cumberbatch e a forma como seu vilão foi construído resultou nas principais críticas. Isso porque nos é revelado pelo próprio que a sua verdadeira identidade é Khan Noyan Singden, o grande vilão da série clássica. Apesar da cena de revelação ser intensa e bem dirigida, muitos fãs se sentiram ofendidos pela caracterização do personagem, muito distinta da versão de Ricardo Montalbán, tanto em visual quanto em personalidade.
Quanto à crítica, o filme acabou sendo taxado como mais um exemplo de embranquecimento no cinema hollywoodiano. Khan, que antes era interpretado por um ator de origem latina, aqui teve como seu intérprete um ator britânico e caucasiano, o que para muitos apenas reforçou a visão dos estereótipos hollywoodianos, da falta de representação e das caracterizações duvidosas de personagens conhecidos. Esse elemento polêmico, somado ao tom mais sombrio e violento do filme, e uma cena envolvendo a atriz Alice Eve, seminua, que muitos consideraram como gratuita, resultaram em uma obra que, apesar dos elogios, teve uma recepção bem menos amistosa do que a do filme de 2009. Além disso, sua bilheteria foi de 467 milhões de dólares, valor superior ao longo anterior, porém, a sequência teve um orçamento maior. Para piorar, o diretor Nicholas Meyer, responsável por A Ira de Khan e outros filmes da saga, expressou publicamente a sua insatisfação com o filme, principalmente com a cena do sacrifício de Kirk para salvar a Enterprise em uma inversão de papéis à cena de Ira de Khan. Infelizmente, esses aspectos acabaram ofuscando o brilho de Além da Escuridão, e de acordo com a crítica, esse é o filme menos satisfatório da atual trilogia. No entanto, o filme vem aos poucos se mostrando não só como uma sequência subestimada, mas também como um dos melhores filmes de toda a saga Star Trek. O elenco, que foi um dos pontos mais fortes do filme anterior, aqui esbanja ainda mais química do que antes, e demonstra estarem bem mais à vontade em seus papéis. Inclusive, o roteiro e direção permite que laços sejam fortalecidos, como é o caso de Spock e Kirk, novas dinâmicas sejam criadas, como a participação mais proeminente do Chekhov e de Anton Yelchin, e que todo personagem tenha seu momento para brilhar, com destaque para o Scott de Simon Pegg. É claro, não podemos falar em personagens sem mencionar mais uma vez o trabalho de Benedict Cumberbatch. Apesar da caracterização de Khan ter dividido público e crítica, o ator não se deixou intimidar pela responsabilidade e entregou um vilão digno, imponente, astuto e traiçoeiro, que consegue fazer frente a toda a tripulação da Enterprise, tanto em intelecto quanto em força física. Toda essa presença, somada aos excelentes diálogos e às motivações convincentes criadas pelo roteiro, fazem com que Khan roube a cena sempre que surge em tela. Inclusive, o ator também se sobressai nos momentos de ação, principalmente na cena da invasão da nave Vengeance, e no pico do confronto entre ele e Spock durante a perseguição na cidade. Do momento em que Khan se entrega para Kirk até o embate final, o filme toma um ritmo incessante, com cenas impactantes, momentos de ação intensos e visuais primorosos. Quanto ao aspecto sonoro, o trabalho de Michael Giacchino segue excepcional, com temas que fazem alusão à série clássica, mas também criam sua própria identidade. Infelizmente, a montagem de som não soube como equilibrar os efeitos sonoros com a trilha, e o resultado é um trabalho musical que é melhor apreciado se ouvido isoladamente. Diante de todo exposto, Além da Escuridão em Star Trek é um filme muito melhor do que o público e crítica se lembram. Não há como negar que houveram tropeços e decisões de qualidade questionáveis por parte da direção de J.J. Abrams e do roteiro, mas diante do resultado da obra, são meros detalhes em uma sequência digna ao primeiro filme, e que em muitos pontos o supera em qualidade. É um filme tenso, emocionante, dramático e, acima de tudo, muito divertido. Sua maior virtude, disparada, é o seu excelente elenco, destacando Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Simon Pegg, Karl Urban e Benedict Cumberbatch. Ainda temos adições como Peter Waller e Alice Eve, mas é uma pena que eles não tenham espaço suficiente para desenvolverem seus personagens. E no caso dessa última, acabou sendo vítima de uma polêmica que, provavelmente, foi a razão da sua ausência no terceiro filme. O destino não foi muito justo em seu lançamento, mas o tempo tem se provado um aliado e mais fãs estão revendo o filme e reconhecendo suas qualidades. Se ele é o melhor capítulo dessa trilogia, ou mesmo de toda a saga, esse é um assunto para ser debatido. Mas, para todos os efeitos, foi uma das jornadas mais audaciosas da franquia, se arriscando onde nenhum homem jamais esteve.